Olá, meus amores, tudo bem? Eu sou Malu Oliveira, oficineira de artes do projeto Trilhando a Longevidade Ativa, financiado pelo Conselho Municipal do Direito dos Idosos, através da Destinação Solidária Ambev, em parceria com a Secretaria de Assistência Social, realizado pelo Lar de Fátima. Meus amores, como vocês estão? Eu espero que estejam muito bem, todo mundo se cuidando, né? Eu vou ficar falando aqui das diquinhas pra gente ficar melhor, pra gente viver bem, tomando muita água, vamos nos hidratar, né? Vamos fazer atividades para preencher o nosso tempo, a nossa cabeça. Principalmente agora que a gente tá ficando cada vez mais em casa, vamos cuidar dos nossos lares. Um dos cuidados é cuidar do quintal, porque a gente tá tendo casos de dengue. Estamos em temporada de seca, só que a gente tem que cuidar do quintal, tirando lixo e não colocando fogo. Não vamos atear fogo em lixo e nem em terrenos baldios. Senão, gente, esse fogo pode alastrar, como todo ano acontece, mata-se um monte de bichos, né? Muita gente fica cada vez mais doente de crises respiratórias porque ataca bronquite, rinite, todas essas ites da vida. E temos o Covid aí também, que também é uma doença respiratória, não vamos esquecer, gente. Falando dos cuidados, espero que todo mundo cumpra sua parte e se cuide muito bem. Vamos agora para o nosso Minuto de Sabedoria. Bora lá. Cultive a verdade em todos os momentos de sua vida, e a verdade o levará triunfalmente ao progresso. Seja verdadeiro em todos os pensamentos, ações e emoções, e nada lhe ocorrerá de mal. Deixe que a divindade se manifeste por seu intermédio e procure ouvir a voz silenciosa que lhe fala do fundo do seu coração, por meio de sua consciência. Obedeça aos conselhos que ela lhe der. Gente, é ouvir, né, aquela vozinha que fica aqui, a nossa intuição. Então, é sempre bom. E, falar a verdade, nunca fez mal a ninguém, né? Então, ser verdadeiro consigo, com as coisas que você acredita, com aquilo que você gosta, com aquilo que você desgosta, a gente se identificar com tudo isso faz com que a gente tenha mais conhecimento de si e consiga viver melhor, né? Então, hoje, gente, a gente tá no mês de maio. Mês de maio, no dia 18, é o dia de combate nacional ao abuso da criança e do adolescente, né? Então, eu quero contar para vocês hoje a história de como começou essa campanha, do caso que instituiu o dia 18 de maio, que é o caso da menina Araceli Cabreira. Então, eu vou ler aqui um texto do Átila Souza, que foi publicado no ano passado, que se chama A Impunidade do Caso Araceli. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho teatral com essa peça, onde a gente visitou escolas e instituições, levando essa história, e é muito forte. Depois a gente conversa mais. Vamos embora pro que interessa, que é para a história. A impunidade do caso Araceli, para não esquecermos de nossas crianças, por Átila Souza Lima. Em 18 de maio de 1973, a menina Araceli Cabreira, supostamente a pedido de sua mãe, no entanto, nunca mais voltou. Ao sair da escola, ela foi vista por um adolescente em um bar entre o cruzamento das avenidas Ferreira Coelho e César Rio, em Vitória do Espírito Santo, que fica a poucos minutos da escola onde a menina estudava. Essa testemunha disse à polícia na época que a menina não tinha entrado no coletivo e ficou com um gato no estabelecimento. Depois disso, Araceli não foi mais vista. Quando a noite chegou, o pai, Gabriel Sanches Crespo, iniciou as buscas. Dias após o desaparecimento, em 24 de maio, o corpo de uma criança foi encontrado desfigurado e em avançado estado de decomposição em uma mata atrás do Hospital Infantil em Vitória. Inicialmente, o pai de Araceli reconheceu o corpo como sendo da menina. No dia seguinte, ele negou, afirmando que o corpo não era da filha desaparecida. Meses depois, após exames, foi constatado que o corpo era mesmo de Araceli.
Quem encontrou o corpo de Araceli foi o policial Ronaldo Monjardim, junto com seu pai. Ele tinha 15 anos quando tudo aconteceu. Em 2015, ele voltou ao local a convite do G1 e se lembrou do momento em que encontrou o corpo. Só tinha o corpo dela ali, naquele local. Foi uma cena muito... Parece que estou vendo o momento em que encontrei ela, voltando aqui ao local, disse ele. Por conta do excesso de drogas, Araceli entrou em coma e foi levada ao hospital, onde já chegou morta. A garotinha foi drogada, abusada sexualmente e assassinada em Vitória, capital do Espírito Santo, em um crime que chocou o país. Seu corpo foi encontrado 6 dias depois em um matagal nas proximidades do hospital infantil, completamente mutilado e desfigurado por ácido. Uma perícia feita na época constatou que a causa da morte ocorreu à razão de intoxicação exógena por barbitúricos e que foram demonstradas infiltrações equimóticas na face, suficientes para comprovar violência por ação contundente. Mudanças de opinião da polícia capixaba, erros nos inquéritos, suspeitas sobre a mãe da menina, a boliviana Lola Cabreira, possivelmente uma traficante de drogas, morte de testemunhas essenciais ao esclarecimento do assassinato, tentativas de suborno, denúncias de destruição de provas e pressões das famílias dos acusados rondaram esse processo de mais de 7.000 folhas e marcado pela impunidade. Mais de 300 testemunhas foram ouvidas na fase de apuração por meio de projeto de lei sancionado em 2000. A data de 18 de maio, dia do desaparecimento e rapto de Araceli, foi constituída como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Ocorrido em plena ditadura militar e em meio ao processo de censura à imprensa local, o caso Araceli, como ficou conhecido e divulgado pelos meios de comunicação, pode ser considerado um dos primeiros envolvendo uma criança que ganhou repercussão na mídia brasileira e na sociedade. Jornalistas de veículos da chamada grande imprensa foram a Vitória acompanhar o desenrolar da investigação para o envio de reportagens. Além da cobertura feita por veículos do Espírito Santo como os jornais A Gaveta, A Tribuna e O Diário, as publicações nacionais e emissoras de televisão também deram notório espaço ao crime ocorrido na capital capixaba. Chegou a ser tema do programa Globo Repórter da Rede Globo em 1977 e de reportagens veiculadas no Jornal Nacional da mesma emissora. Em agosto de 77, o promotor de justiça Valmar Bermudes denunciou 3 pessoas pelo envolvimento no caso Araceli. Paulo Elau Dante Brito Michelini, conhecido como Dantinho, e o seu pai, Dante Barros Michelini, pertencentes a famílias influentes do ramo imobiliário do Espírito Santo. Segundo a denúncia, Paulo e Dantinho planejaram um plano maligno para possuí-la sexualmente, usando de todos os recursos. Já Dante Michelini foi acusado de manter a menina em cárcere privado. Ainda segundo a denúncia, Dante Michelini usou suas ligações e influências com a polícia capixaba para dificultar o trabalho da polícia. Além disso, testemunhas chaves do processo morreram durante as investigações. Durante o julgamento, Paulo Elau e Dantinho negaram conhecer Araceli ou qualquer membro de sua família, da família Cabreira Crespo. No mesmo mês, o juiz Hilton Cille decretou a prisão preventiva dos acusados. Foi através não só da farta prova testemunhal, mas também, sobretudo, da prova indiciária, que é chamada prova artificial indireta por circunstancial, baseado em indícios veementemente graves, sérios e em perfeita sintonia de causa e efeito com o fato principal, afirmou em 1980. Em outubro, eles conseguiram habeas corpus e foram soltos. Em junho de 80, Hilton Cille condenou os 3 à pena de reclusão, mas eles recorreram da sentença em liberdade. Em 91, a sentença foi anulada e os acusados foram absolvidos por falta de provas.
Passados 48 anos de sua morte, outros meninos e meninas como Araceli continuam sendo vítimas diariamente, o que coloca também em discussão as políticas públicas de enfrentamento à violência. O serviço telefônico Disque 100, mantido pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, registrou entre 2003 e março de 2011 52 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes de todo o país. 8 em cada 10 vítimas são meninas. Então, meus amores, infelizmente, como a gente viu aqui, os acusados desse crime bárbaro que pegou uma criança de 8 anos, prenderam ela num prédio em Vitória do Espírito Santo, fizeram atrocidades com ela, drogaram, estupraram, violentaram de várias formas e foram pessoas de famílias abastadas lá de Vitória, inclusive famílias que tinham envolvimento político e que um dos assassinos recebeu a homenagem. Olha o absurdo do país que a gente vive, tem uma homenagem para ele com uma avenida da cidade com o nome dele. E teve um processo para que isso mudasse, para que essa avenida se chamasse Araceli, e os políticos da cidade não aprovaram. A avenida continua com o nome de um assassino, de um abusador, e é esse país que a gente vive, onde a gente exalta os nossos torturadores. Então é bom a gente lembrar, saber da nossa história, para que a gente mude cada vez mais e que a gente melhore. Então, pais, mães, vós, avós, lembrando, oriente nossas crianças, sabe? Vamos educar elas em relação ao corpo. Como a Aline disse em um dos vídeos, não é porque você é pai, mãe, vô, avó, quando você vai tocar o corpo do seu filho, ensine ele, peça licença, não deixe ninguém tocar no seu corpo. Quando o papai, a mamãe, o vovô, a avó for limpar você no banheiro, peço licença para tocar no seu corpo, porque é um outro indivíduo. Então a gente tem que respeitar o corpo do outro, ensinar as crianças o quanto se respeitar, a se defender dessas situações, né? Então fica aqui o alerta, não vamos esquecer do telefone, que é o Disque 100, para denúncias de todos os tipos, tá? Não só de maus tratos contra crianças, mas também contra idosos. Então todos os tipos de denúncia dá para ser feito através do Disque 100 e são denúncias anônimas. Então não esqueçam, Disque 100 para denúncias. Fico por aqui hoje então, meus amores, espero que, eu sei que não é uma história feliz, mas que nos alerte, nos traga uma visão sobre a nossa realidade e que possamos mudá-la. Um beijo e até a próxima.